Graça e paz, irmãos. Aqui é Jefferson Perdono que está falando. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que encontra-se aqui em Salmos 42. E para nossa meditação nós vamos iniciar já aqui no primeiro versículo. E diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Irmãos, nós vamos dar seguimento aos outros versículos, mas antes eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos, já que no versículo 3, onde o salmista, ele nos traz revelações íntimas do seu estado emocional, ele traz revelação íntima do seu estado como homem, de como ele se encontrava nesse período, onde ele registra isso. E o porquê ele se encontrava assim. Uma das coisas que a gente vai aprender que levou o salmista a se encontrar nessa situação é uma pergunta simples, mas com um poder destrutivo imenso. E que talvez você já se deparou numa situação assim, onde se alguém não te perguntou, você mesmo se fez essa pergunta: onde está o teu Deus? Então o salmista ele se encontra, por outros motivos, muito provável, com a alma abatida, com a alma angustiada. Isso nós vamos ver nos versículos abaixo. E ele começa a falar para ele mesmo. Ele começa a ter um alto papo com ele mesmo. E a gente sabe que é comum a gente ter um alto papo com a gente mesmo. E principalmente quando a gente se encontra em um momento de dificuldade, onde você está buscando, você está orando e você se consagra e você não consegue ouvir a voz de Deus. Você experimenta do silêncio de Deus. Isso não significa dizer que Deus não esteja agindo ou trabalhando em prol da sua vida, mas a gente pensa que Deus não está fazendo nada, porque a gente como humano tem a mente muito limitada, porque está escrito que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, e o caminho dele é melhor do que o nosso caminho. Então Deus ele não deixa de trabalhar. Ele não deixa. Deus, a Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles, que o amam, aquele que serve a Ele, que entregou a vida para Ele. Deus trabalha para essas pessoas. Ele endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas. Então Deus ele está fazendo, só que porque a nossa compreensão é muito limitada e o nosso pensamento ele é muito pequeno comparado à sabedoria, e não tem nem como nem como comparar, né, irmãos? É como se fosse no sentido de trazer uma reflexão, é como se fosse uma briga, né, e com um profissional de luta, de boxe, né, um lutador campeão aí de MMA. É como se a gente entrasse despreparado para uma briga com uma pessoa dessa. Certamente a gente vai perder essa briga, essa guerra, ela já está vencida. Então, no que diz respeito ao nosso pensamento, irmãos, não tem como a gente compreender o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Assim como uma semente, que quando você lança ela na terra e ela germina ali, o processo que acontece por dentro ali da terra, o que acontece dentro da semente, a gente não sabe, a gente não consegue ver, mas ela está ali, dia após dia, entrando em processo, né, de germinação, para que ela possa começar a sair os primeiros brotinhos, né, a raiz começa a se formar, sai o primeiro brotinho ali, e daqui a pouco vira uma árvore, né, uma árvore frutífera, né, por exemplo, e que vai gerar muitos frutos. Então, na nossa vida, irmãos, às vezes a gente se encontra assim, com um pensamento tão barulhento dentro de nós, né, com vozes tão gritantes dentro de nós, que nós não conseguimos nos calar um pouco para ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus realmente ele vai estar fazendo o silêncio dele para nós, não vai falar nada, mas não significa dizer que ele não esteja trabalhando em nosso favor.
Por isso o salmista ele começou a ter esse alto papo com ele. O problema não é você ter um alto papo com você mesmo, mas o problema está em o que você fala, o que você alimenta dentro de você quando você está num momento como esse e você se encontra falando com você. O salmista vai nos levar a pensar, né, de maneira que parece até que ele saiu do corpo dele para falar com ele mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então o salmista ele vai nos trazer essas revelações de algo muito particular e íntimo dele, de uma tristeza tão profunda, onde nos dias atuais essa tristeza profunda e aguda tem nome, é chamada de depressão. O salmista vai nos apresentar que ele tinha esse problema, mas ele também vai nos apresentar em quem a gente consegue resolver esse problema. E é em Deus, irmãos, é em Deus. E aqui no versículo 3, o que chama a atenção também é que já não bastava a tristeza que ele estava tendo por algum motivo, as pessoas ainda perguntavam constantemente, muito provável por causa da situação que ele se encontrava. E as pessoas falavam assim: onde está o teu Deus? Nós já nos encontramos muitas vezes assim também, não é verdade, irmãos? Você já se encontrou muitas vezes assim também, onde nesse alto papo, talvez essa pergunta você mesmo se fez: onde está Deus? O que chega a ser mais triste ainda, porque quando as pessoas nos perguntam, essa dúvida está nelas. Mas e quando nós mesmos nesse alto papo se perguntamos desta maneira: poxa, Senhor, onde está o Senhor que não olha para mim, não vê a situação que eu estou passando? E aí a gente está mostrando uma falta de fé. Então isso chega a ser triste e chega a ser pior do que quando as pessoas estão nos perguntando. Porque quando elas nos perguntam, o problema de fé está nelas. Mas quando nós nos pegamos nessa condição de estar nos perguntando dessa forma, isso apresenta uma falta de fé em nós. Mas o salmista, em ambos os casos, não importa se é você que está se perguntando ou se é alguém que está perguntando a você: onde está o teu Deus? O salmista nos apresenta a solução. A nossa esperança e confiança devem permanecer em Deus. O salmista vai dizer aqui no versículo 4: quando me lembro disto, ou seja, quando ele se lembra, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então o salmista começa a perguntar para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Olha a solução, irmãos. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Ou seja, se a sua alma está abatida, irmãos, lembre-se de Deus. Espera em Deus, lembre-se das experiências que você já teve com Ele, tantas vitórias que Ele já te deu. E isso vai te fortalecer para que você, nesse alto papo com você mesmo, não saia como um perdedor. Porque se você ficar nesse alto papo com você mesmo e ficar se perguntando onde está o teu Deus, você vai começar a achar que Deus te abandonou. Você vai começar a achar que Deus te abandonou. E ter esse alto papo com você mesmo é comum, porque Jesus nos revela isso também no Getsêmani, quando ele começa a falar com Deus. E ali ele está com a alma tão angustiada, tão triste, com uma tristeza tão profunda, que ele começa a pensar que Deus o abandonou. Mas ele encontra esse refrigério nas vezes que ele se lembra e ele vai orar novamente. E ele vai orar, e ele vai clamar, e ele vai buscar. É em Deus que ele vai buscar a solução para aquele problema que ele estava enfrentando naquela hora. E diga-se de passagem, o maior de todos os problemas na face dessa terra foi o que o nosso Senhor Jesus enfrentou. Então o salmista ele vai dizer que ele se lembra disso. Lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte, ou seja, das experiências que eu tive. Eu lembro do Senhor assim. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. E aqui ele vai continuar. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E aqui ele vai concluir: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. E que esse momento de reflexão, ele possa te servir não só para agora, mas para momentos futuros também. Graça e paz.